Boa noite, Tânia, tudo bem? Ana Rambaldus, de Londrina, bem-vinda, tudo bem? Edmar, Gleice, como estamos? Tatiana, muito boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Fábio Maria, tudo bem com você? Muito bem-vindas a esse nosso bate-papo de hoje, que vai ser muito interessante com certeza. Denise, boa noite. Muito bem. A Lu, Luciana, boa noite, Lu. Muito bem, só aguardando um instante para a nossa convidada Fabiana Santiago entrar ao vivo também. A Denise, tudo bem? Muito bem, vai ser uma noite, um encontro bastante interessante nessa conversa que teremos daqui a pouco, eu e a Fabiana com você. Cláudia, bem-vinda, Cláudia. Júlio César, isso? Júlio César, muito bem, muito boa noite. Ok. Estela, oi Estela, tudo bem com você? Vão convidando outras pessoas, amigas de vocês aí, se estiverem aí, né? Então, muito bom, muito bom. Joelma Stolfi, você deve ser minha parente. Stolfi com sobrenome italianizado, né? Meu nome não tem o i no final, meu sobrenome, né? Mas somos da mesma cepa. Algumas famílias italianizaram nosso nome. Joel, boa noite, Joel. Só um minutinho para nossa convidada entrar ao vivo e começarmos a nossa conversa. Além da percepção, alguém que está aí com esse tema? Sim, Joelma, somos parentes com certeza. Lá atrás, nossos ancestrais se cruzaram. Eu nasci em Taió, Santa Catarina, morei em Joinville e agora moro em Curitiba. E você mora onde? Talvez de Nova Trento, ali tem uma família, as famílias Stolfi. Isso, só estamos esperando um pouquinho a Fabiana solicitar ingresso aqui. Blumenau. E Dal Ramos, é isso daí. Essa região aí, os Stolfi, nós somos mesmo de Rodeio, Santa Catarina ali, né? Mas naquela região de Nova Trento, Blumenau, por aí, sei que tinha Stolfi que era lá atrás da mesma origem. Adriana Furman, bem-vinda, Adriana. Joelma. Opa, deixa eu aceitar aqui a... Boa noite, quase que eu fico de fora. Eu não vi, eu estava Tudo bem, eu estava pessoal? com o Tudo bem, teu professor? nome. Muito bem, Fabiana, bem-vinda a essa nossa conversa desta noite.
Obrigada, obrigada. Tá bom o meu som? Dá para ouvir bem? Para mim tá ótimo. Não sei, tá. Agora estou ouvindo muito bem. Uhum. Que alegria estar aqui essa noite. Muito bom, alegria minha também de estar aqui com você, Fabiana. Vamos prazer. Conversar. Vamos conhecer essa moça maravilhosa, essa profissional incrível. Então, pessoal, Imagina. aguardar alguns minutinhos para nós começarmos a nossa conversa, né? Você Exato. mora mesmo em Ourinhos, é isso, né, Fabiana? Eu? É. Não, eu moro aqui, Curitiba. Estou confundindo com a Célia, desculpa. Com a Célia. Não, eu moro aqui. Eu sou de Blumenau, né? Santa É Catarina. verdade, é de Blumenau. Mas eu moro aqui. Morei em Florianópolis, morei em Campinas, São Paulo, e agora faz 6 anos que eu estou aqui. Legal. Desculpa, realmente te confundi com a Célia. É muita gente, né, professor? Muita gente. Não, mas foi mesmo bobeira minha, porque eu sabia que você era daqui. Sim. Só que eu acabei não lembrando no momento. Isso. Muito bem. Então tá, pessoal que já está aqui conosco, se quiser ir convidando as pessoas, soltar um aviãozinho aí e tal, para a gente poder ter mais algumas pessoas desfrutando deste momento de encontro, de falarmos sobre um tema bem interessante, né? O propósito, como ter propósito, como alcançar propósito, e assim por diante, né? Então, ok. Isso daí. Então, pessoal que nos acompanha já há mais tempo, alguns que talvez não nos conheçam, que não são estudantes, nem são parapsicólogos, né? Então, sejam muito bem-vindos. Temos muitas coisas boas a oferecer para vocês também, nas lives que fazemos, né, eventualmente, e também cursos e tal, que nós vamos depois estar divulgando. Vocês podem estar se interessando em participar de cursos breves e cursos também de pós-graduação, não é? Então, tá. Então, Fabiana, acho que vamos abrir a nossa conversa, né? Uhum. Sim. Então tá, Fabiana, nos diga aí, quem é você? Quem sou eu? Então, eu sou uma blumenauense, né, como eu já falei anteriormente. Eu me formei no curso de parapsicologia, na pós-graduação, sou da turma 2022B. Então, eu tenho 1 ano e pouco de formação, mas estou atuando firme desde a primeira semana de formada. Então, eu já comecei com o pé, né, com o carro andando já. Como é que estão os atendimentos? Está atendendo bastante, né? Porque eu estou atendendo bastante, atendo online, né? Todo o Brasil e até pessoas de fora já atendi. Inclusive, uma moça que está fazendo o curso agora, do México, eu atendi ela. E agora era mais online, agora está revertendo, está sendo mais até presencial. Então, eu estou bem feliz, bem satisfeita com a minha escolha. Cada dia mais. A cada atendimento eu tenho mais certeza de que eu estou no caminho certo, né? Me sinto realizada. Que bom, Fabiana, que bom. E você está agora só com parapsicologia mesmo? Só parapsicologia. Uhum. Antes você estava em outra área? Sim, eu trabalhei 20 anos em seguradora. Depois eu saí da seguradora, daí eu estudei. Primeiro eu me formei em letras, trabalhando na seguradora. Então eu trabalhava na seguradora e lecionava à noite. Fiz pós-graduação em língua portuguesa. Depois fiz uma pós-graduação em seguros, que eu trabalhei 20 anos em seguradora. Fiz um MBA em gestão de pessoas. Mas sempre de olho na parapsicologia. Porque eu tive uma mudança de vida muito grande lá nos meus 27 anos. Um momento onde eu passava por uma situação muito complicada na minha vida, em todos os setores, financeiro, emocional, profissional, enfim. E aí eu tive essa mudança grande, né? Foi feita aí uma reprogramação, onde eu equilibrei todos os setores da minha vida e vim usufruindo todos esses anos, né, do que eu conquistei lá com a terapia. Né? Fiz lá em Blumenau com o professor Henrique Pagnoncelli. Depois eu tive a oportunidade de fazer com o Dr. Pedro Grisa, em Floripa. Eu depois conheci meu marido, a gente
foi morar juntos, fizemos os dois, ele fez, eu fiz. Depois eu voltei grávida para o consultório do Dr. Pedro Grisa, para trabalhar a mente do meu filho. Mas sempre de olho. Inclusive, quando o Dr. Pedro Grisa me atendeu, na última sessão ele falou, por que você não vem fazer o curso de pós-graduação? Eu falei, nossa, tá brincando, né? Eu, para psicóloga, imagina. Só que eu acho que plantou uma sementinha. Daí eu saí da área de seguros, fui morar em Campinas, aí passei a abrir uma loja virtual lá de artigos para festas, durante 5 anos. E meu marido veio transferido para Curitiba. Daí eu fechei a loja, vim, mas sempre olhando o curso à distância, assim, sabe? Quando será que vai ter nova turma e tal? E quando eu cheguei aqui, o meu marido fez umas sessões com você e ele apareceu em casa com um folder do curso. Mal a gente tinha chegado aqui. Aí eu falei, não, agora é o momento de eu... Né, já aproveitei muito, já sei dos benefícios e por que não agora transformar isso em profissão e passar, né, ajudar outras pessoas da mesma maneira que eu fui beneficiada, né, com essa ciência tão maravilhosa que é a parapsicologia. E tá dando super certo. Que bom, Fabiana, parabéns, que maravilha. Estou muito feliz e orgulhoso de termos parapsicólogos aqui formados conosco, né, e que tem tanto sucesso. Isso é muito, né? Aliás, nós sabemos que a parapsicologia científica que nós trabalhamos transforma a vida, transforma o aluno, transforma a pessoa para melhor. Foi comigo da mesma forma, né? Esse ano faz 30 anos que eu comecei a estudar parapsicologia, né? Me formei já agora há 28 anos e também só atuo como parapsicólogo. Então, meu nome é Wilson Rafael Stoll. Tenho como formação também psicologia. Antes era economia, não tem a ver com o que eu faço hoje, e depois então especialização em parapsicologia clínica. Sou da primeira turma de estudantes de parapsicologia do Brasil, né, dentro da linha científica, né, lá em Florianópolis. O Grisa foi meu grande mentor, enfim, meu mestre, né, me chamava de meu irmão menor, né, então éramos pessoas muito amigas, muito próximas, né, então, e aí em 2002, o Grisa propôs que eu abrisse aqui em Curitiba com ele, né, o Instituto. Começamos em 2002 e desde então estamos aqui formando agora centenas de profissionais, né? Estamos formando agora, vamos formar a 35ª turma agora em agosto. Estamos, né? A nova turma começa em agosto, depois vamos falar sobre isso. Então, essa é um pouco da minha experiência. Então, diretor do IPAPSE, né, Instituto de Parapsicologia de Curitiba, professor, né, escritor, temos um livro, eu e a Anivaldo, minha esposa, que é coordenadora dos cursos, então fazemos um trabalho juntos, eu e ela, lindíssimo e realizador. Realmente, eu também, como você, Fabiana, eu estava perdido, confuso na vida, não sabia qual era a minha direção, enfim, e a parapsicóloga, na ocasião, me disse, olha, você tem feito coisas interessantes, você está bem formado, você é pessoa de boa índole, com bons princípios, enfim e tal, mas, pelo que você me relata, você não está fazendo aquilo que tem a ver com com o teu tipo de personalidade, né? Foi quando que ela me propôs fazer a formação em parapsicologia. E aí a minha vida se transformou completamente e desde então eu vivo da parapsicologia cada dia mais realizado. Então, de fato, uma atividade, uma missão, até diria, de resgate do ser humano, a partir de si mesmo, né? Então, é isso que faz essa parapsicologia científica aqui de Curitiba, o IPAPSE, né? Então, vocês que estão aqui conosco agora, né, vejam se tem algumas pessoas que possam se interessar por essa formação, vocês sabem como nos contactar. Você que ainda não está ligado a nós, venha conversar conosco para a gente poder estar trocando ideias sobre o que é essa atividade, não é? Sobre o que é parapsicologia. Muito bem, então, bem-vindos todos mais uma vez, somos gratos pela presença de vocês. Então, vamos falar hoje sobre propósito, né, Fabiana? Propósito. Sim. E propósito, em que direção, que propósito, Fabiana, que você acha que a gente pode ter como propósito? Como propósito, eu acho que encontrar... Só... Não, em todos, né? O propósito não é só a gente
Tem pessoas que acham que é só um propósito, é só profissional, né? E não é. É a gente encontrar a nossa essência, o nosso equilíbrio, né? Em todas as áreas. Eu acredito que é um conjunto. Sim. E também a questão de servir, né? De servir também, né? Servir. Sim. Tem a ver com servir também. Em diversas áreas da nossa vida, precisamos ter propósito, né? Precisamos ter meta, objetivo, o propósito de atingir determinada posição, enfim, meta, objetivo, porque se nós não tivermos um propósito sobre algo que queremos alcançar, atingir, talvez não consigamos, né? Então, é disso que nós queremos falar hoje, sobre essa questão de como ter propósitos e alcançar o propósito, né? Uma coisa é querer ter propósito, ou ter até propósito, mas como alcançá-lo, aí muitas pessoas não alcançam porque não sabem como, especialmente usar a mente para atingir os seus propósitos, não é? Já que tudo depende da mente. Nada, absolutamente nada se tem hoje na vida, nem se é na vida hoje alguma coisa sem que antes tenha sido criado um propósito, não é? Se pegarmos, por exemplo, aqui uma caneta, né? Essa caneta, ela é só essa caneta, porque antes de ser essa caneta, ela foi caneta aqui na mente. A pessoa tem um propósito, eu vou fazer uma caneta assim, desse tamanho, essa cor, tal. Então, tudo é criado aqui antes, né? Para que se materialize. Então, saber como ter propósitos definidos, claros, etc., é sobre isso que queremos estar falando aqui hoje, eu e a Fabiana, não é? Mas antes de entrarmos nos propósitos propriamente, né, é muito importante que nós saibamos minimamente, pelo menos, como funciona a mente. Como é que acontece o propósito, né, a partir da mente, né? Então, assim, temos funções mentais, né? A mente funciona sob duas funções mentais: o consciente e o subconsciente, né? E se quiser falar sobre o consciente, Fabiana, depois eu acrescento. O que é o consciente? Como é que ele funciona? Como é que ele se manifesta? Como é que ele é em nós? Bom, através do consciente, o que a gente faz? A gente raciocina, a gente julga, a gente analisa, a gente planeja, a gente critica. O que nós estamos fazendo aqui nesse momento agora, nós estamos usando o nosso consciente, né? Isso. Onde está a atenção? Ali a está atenção. Ali está o consciente. Exatamente. Faltou a atenção. Os outros seres vivos também têm consciência? Será que tem? Os animais subconscientes, as plantas subconscientes. Tem. Só o ser humano tem consciência, né? Você pode pensar, imaginar, fazer, criar, construir, destruir, é um ser pensante e criador, não é? E é isso que nos diferencia dos outros seres vivos, e por termos o consciente, por sermos então criadores. Só o ser humano pode fazer diferente. Os outros seres vivos fazem tudo certinho, segundo para o qual foram criados, né? Eles não têm a liberdade de escolher fazer diferente, eles não têm a capacidade criadora, né? Então, um leão, por exemplo, não pode, em algum momento, pensar assim e decidir, vou virar vegetariano. Jamais. Ele vai ser carnívoro, sempre será, por todos os tempos, né? Então, são seres prontos e acabados, para aquela finalidade. E cada um tem um papel específico dentro desse projeto maior, né? Da formiga ao elefante, todos têm uma função. Então, eles exercem essa função específica de acordo com as leis da criação, né? Porém, o que o cachorrinho faz hoje, já fazia quando o homem vivia nas cavernas. Então, o mesmo cachorro, né? O ser humano, por ser um ser criador, inteligente, ele sai das cavernas e vai à Lua, vai a Marte e tudo mais, né? Então, essa é a diferença, muito importante, né, do consciente que nós humanos temos e os outros seres vivos não têm, né? E é nesse consciente que às vezes nós nos machucamos os outros, né? Fazemos escolhas atrapalhadas, indesejadas, tá? E aí nós prejudicamos também outras pessoas. Esse é o consciente, que é importante que eu tenhamos muito claro,
porque é com o consciente que nós atuamos sobre a outra função subconsciente, né? E então essa outra função, uma das grandes constatações da parapsicologia científica e outras ciências também, que é aquela função que tem 3 atribuições básicas: autopreservação. O subconsciente faz tudo que está ao alcance para nos proteger contra perigos de sobrevivência, ameaças, sobrevivência física, biológica, né? É por isso que temos, então, angústia, ansiedades, medos, pânico e tal, porque são todos sinais, alertas de que, para as percepções, para as informações do subconsciente, estamos correndo algum risco, então eles mandam algum sentimento, né? Como proteção, né? E então essa é a primeira atribuição do subconsciente: autopreservação, garantir a sobrevivência. Por isso que se tem, às vezes, medos estranhos, né? Por exemplo, medo de borboletas. Tem pessoa que tem medo de borboletas, né? Pânico. Por quê? Entra lá o que tem informado no subconsciente sobre este inseto. Então, que a outra função, a outra atribuição do subconsciente é registrar absolutamente tudo que acontece na nossa vida, desde sempre, né, Fabiana? Desde a concepção, né? Desde a concepção, né? Quando nós somos concebidos, quando se junta o óvulo e o espermatozoide, o nosso subconsciente já está lá e recebe as primeiras programações via cordão umbilical da mãe, né? Então, de todo o ambiente, o entorno em que a mãe está inserida, pai, família, etc., né? Contexto, isso vai sendo registrado no subconsciente. Basicamente, o que acontece na vida intrauterina até o nascimento, até os 6 anos, por aí, mais ou menos, é apresentada à criança o adulto. Como é que vai ser esse adulto futuramente? Então, são essas bases, né, que vão sendo registradas no subconsciente. E assim, tudo é absolutamente registrado no subconsciente. Nada escapa. Muito além dos 5 sentidos. Né? Então, segundo o Bruce Lipton, um biólogo famosíssimo no mundo aí, se vocês, por exemplo, aqui atrás tem um mapa aqui nas minhas costas, né? Se olharmos durante 1 segundo para este mapa, o subconsciente vai registrar absolutamente tudo, detalhe, cor, tamanho, país, tudo, né? Ele registra 20 milhões de pixels em 1 segundo, ou seja, uma foto em altíssima resolução, né? No mesmo segundo, o nosso consciente registra apenas 40 pixels. Nada, quase nada. Perguntar: o que você viu ali no mapa? Tem oceano, tem continentes e tal. Né? Não vai lembrar nada, porque não é a função do consciente registrar tudo, é a função do subconsciente. Então, atentos aos registros. Em cima disso que nós vamos estar trabalhando bastante, né? Conversando bastante hoje, porque é a partir dos registros que o subconsciente vai ter a outra atribuição, que é a execução, né? Então, a partir do que está registrado no subconsciente, ele vai executar, tá certo? Então, assim, veja, o que fazer com a autopreservação, né? Que é uma das atribuições do subconsciente? Nada. Ele é automático na sua função de preservar a vida, não é? O que fazer com a execução do subconsciente? Também nada, porque ele vai executar regiamente aquilo que está registrado no subconsciente. Então, nos registros é que nós podemos atuar. Né, Fabiana? Não é ali que você atua quando você atende as pessoas? Exatamente. É aqui, bem nesse. E professor, e isso é para toda uma vida, né? A gente observar, cuidar, entender o que se passou e no dia a dia a gente observar, ficar atento, o que a gente está trazendo, né, para dentro, o que a gente está registrando, o que nós estamos atraindo, né? E é isso que faz também a diferença, né? Toda a diferença, para a gente melhorar cada dia.
exatamente, né? Então, Evoluímos. é isso, evoluir, está transformado o tempo todo, né? Porque nós somos seres, nunca vamos ser seres prontos e acabados. Não. Somos sempre pessoas em desenvolvimento, em transformação o tempo todo. Estamos muito, muito, muito longe da perfeição, né? Mas a caminho de, né? Mas somos participantes ativos, né, da nossa própria evolução. Sim. Saibamos não, queiramos ou não, né, Fabiana? Nós estamos Queremos participando, ou não. né? Participantes. Porque às vezes nós podemos estar participando, inclusive, de forma negativa. Exatamente. Às vezes nem sabemos, né? Então, nós exercemos um papel nesse contexto planetário, né? Então, tudo aquilo que nós pensamos, imaginamos, etc., vai para o espaço, uma energia que vai, né? Isso vai influenciar o meio, e o meio nos influencia. Então, essa grandeza da nossa mente, e do nosso subconsciente especialmente, é que nós precisamos ter clareza, né? Eu gosto também, Fabiana, para depois irmos para os propósitos, falar da mente como sendo um jardim. Não é interessante? É muito interessante. Né? Sim. Um terreno, né? Um terreno baldio que está ali com uma terra muito fértil, né? Porém, com essas programações que a gente traz muitas vezes ali atrapalhadas, confusas, desde lá da gestação, a gente vai enchendo esse terreno com a terra fértil de entulhos, né? E aí, como que vai prosperar? Como que a gente vai fazer as coisas boas acontecerem se a gente está atulhando de coisas negativas ali, né? Às vezes a gente não consegue controlar, interferir, porque são coisas que já estão ali, né? Mas também, durante nossa vida, a gente vai atulhando ainda mais esse terreno. E quando a gente compreende, né, professor? A gente, através do autoconhecimento, da terapia, a gente consegue identificar isso aí, através da compreensão, reprogramar, tirar esses entulhos, e aí se transforma, né? A gente planta ali sementes boas, bons pensamentos, boas atitudes, e aí esse nosso terreno, ele floresce, né? Com aquilo de bom que a gente vem plantando. Então a gente pode transformar, cuidar desse jardim. Perfeito, Fabiana. Então, veja, o Joseph Moore fala desse terreno como um jardim, né? E esse terreno, esse jardim, nós já o recebemos com algum plantio, Fabiana? Sim, tem as programações hereditárias, né? Todas as programações, né, estão lá, ou muitas programações que herdamos, nossos pais, avós, etc., no meio e tudo mais, já vem com plantio, né? Já. Tem muitas flores, muitas plantadas, muita coisa boa, mas também vem com muita tiririca. Né? Erva daninha, com praga, com espinho, porque é o ser humano que vai transferindo para o sucessor, né? Padrões que são dele. Assim como nós transmitimos para nossos filhos aquilo que nós temos, que nós recebemos, né? Desenvolvemos, etc., vamos passar adiante, né? Muita coisa boa, mas evidentemente que esse jardim já vem com os plantios também, às vezes não tão saborosos, né? Nada saborosos. Então, mas o Moore fala que esse terreno, ou esse jardim mental, nós somos o jardineiro dele, tá? Então, que nós somos o jardineiro do nosso jardim mental, aqui que nós podemos estar fazendo nosso papel, né? Plantar coisa boa. Exato. Tá? Certo? Então, tendo consciência disso, nós facilitamos muito da nossa vida, à medida que nós, sabendo, nos conhecendo, nós começamos a cuidar melhor do nosso jardim mental. E a se perceber também, né, professor, cada vez mais, porque no começo, assim, a gente vive meio que no automático, então a gente erra, né, faz as coisas meio atrapalhadas e a gente não percebe. Só que depois, com autoconhecimento, a gente vai tendo cada vez, fica mais claro, mais nítido. E por isso que a vida vai ficando cada vez melhor. Porque eu já consigo perceber, não é que eu não erre mais, não é que, então você não discute mais com ninguém, você vive uma... Não, só que a gente já percebe no momento que está cometendo
algo que vai prejudicar a vibração, né, do que a gente está, e aí a gente consegue se resgatar. Não, peraí, meu caminho, né, eu quero plantar coisas boas para que todos os setores da minha vida se tornem leves, né, e eu consiga realmente viver uma vida em harmonia. Então, é diário, né, essa percepção é diária. Então, esse é um ponto importante que você traz, Fabiana. Quando nós já nos damos conta que vem uma imagem, que vem um pensamento, que vem uma coisa ruim, então, opa, mas por que veio isso? Porque, via de regra, as pessoas já às vezes nem se dão conta. Não. Estão pensando em coisa negativa, fazendo coisa ruim, imaginando outras coisas ruins, etc. Simplesmente vira uma bola de neve, uma coisa leva a outra e tal, e fica naquele emaranhado de coisas, às vezes, não tão boas, né? Então, o primeiro ponto, quando nós começamos a nos conhecer, nos perceber, saber que podemos mudar a nossa história, nós começamos a nos alertar. Opa, mas por que eu estou pensando nisso? Por que veio essa imagem? Não, eu não quero isso para mim. Mas por que vem também, né, Fabiana? Não é que nós escolhemos pensamento, né? Melhor dizendo, nós escolhemos sim pensamento, mas os pensamentos vêm, são espontâneos. Nós damos conta, o pensamento também. Por quê? Nós nem pensamos sem a influência do subconsciente, não é? As nossas escolhas, né? Exato, né? Aí nós começamos a fazer escolhas quando nós começamos a nos dar conta, porque nem sempre o primeiro pensamento é o que eu escolhi. Às vezes é um pensamento que não é o que eu escolhi, ele veio, porque os outros escolheram para mim, vamos dizer assim. Exatamente. Padrões mentais negativos, né? Por exemplo, né, as pessoas que eu quero me relacionar, às vezes eu atraio pessoas que não me fazem bem, relações que não me deixam felizes, mas eu não consigo escolher diferente. Estou sempre repetindo o mesmo padrão, escolhendo o mesmo tipo de perfil de pessoas e tal, né? E aí é essa programação que está ali. Certo. Porque o subconsciente é que executa tudo conosco, como já falamos, né? Com base em padrões mentais que temos lá. Imagem negativa de homem, de mulher, de colega, de parceiro. Escassez, né? A programação de escassez. Exato, né? Então, isso nada é por acaso. Tudo tem um fundo calcado no subconsciente. E só para, eu gosto muito de dizer assim, deixar bem claro, né? Como que a gente só pensa, só imagina aquilo que já tem lastro no subconsciente. Então, por exemplo, vocês estão aqui conosco, pensem em Pamukkale. Já consegue pensar em Pamukkale? Quem já me ouviu falar em aula vai conseguir pensar, mas quem já esqueceu, já não lembra mais. Esqueceu. Não sei o que é. Então, por quê? Não ficou acesso, o acesso não ficou fácil ao consciente, mas o registro você já tem lá no subconsciente. Mas quando eu falar agora o que é Pamukkale, você vai, lembrei, já estava lá o registro. Então, é o quê? Pamukkale é a cidade onde viveu a Cleópatra, a rainha egípcia, né, lá na Turquia. Estivemos lá tempos atrás, então eu posso pensar e até imaginar como é que é Pamukkale, né? Cidade, as águas termais da Cleópatra, lá, etc. Né? Mas veja, se não tivermos essa informação no subconsciente, nós não vamos conseguir pensar. Né? Então, todo pensamento, inclusive, está respaldado em informações subconscientes. Então, quando nos vem um pensamento que não é dos melhores, né? Há que se perguntar, mas o que eu tenho lá no meu subconsciente que ainda preciso trabalhar? Né? Porque tem algum respaldo, algum registro para isso, para pensar de forma negativa, ou imaginar coisas negativas. Né? Então, vigiai e orai, né? Para que estejamos tomando consciência do que se passa na nossa mente, né? E que chega à nossa mente consciente. Então, feito este fundo, né, pessoal, vamos então agora falar de propósito, porque onde precisa estar esse propósito, então? Né? Onde esse propósito precisa estar estabelecido, né, Fabiana? Precisa estar aí dentro da gente. E tem as pessoas hoje em dia, e eu me incluo nisso lá atrás, a gente
vive no automático, né? Então, nessa confusão toda dessas programações e a gente tenta se achar, se encontrar dentro da gente mesma, a gente não consegue. A gente está sobrevivendo apenas, né? Porque uma coisa não dá certo ali, a outra não dá certo, meus relacionamentos não dão certo, a minha vida financeira está atrapalhada. Então, como que eu vou pensar em algo, num propósito, se eu estou toda confusa, né? Não sei nem para que lado eu vou, porque ao mesmo tempo eu não sei o que se passa, eu não me conheço, né? Então, a primeira coisa, eu acho que é olhar para dentro, né? Se conhecer. O autoconhecimento traz essa leveza, essa abertura de caminhos. E aí, através do autoconhecimento, eu consigo saber o que de fato me faz feliz. Qual é a minha essência, né? O que vai me satisfazer e vai realmente fazer os meus olhos brilharem, né? Porque se eu estou só ali no emaranhado de confuso, eu não consigo nem pensar no que eu quero para o meu futuro, né? E é claro, aí através do autoconhecimento e trabalhando aí os pensamentos, né, eu consigo me livrar disso e focar naquilo que realmente vai me fazer feliz. Propósito. Perfeito. Você fez uma observação interessante de que tudo que eu penso está disponibilizado para a criação, né? Realmente, aquilo que nós pensamos faz parte da criação, porque é uma energia que vai, nosso pensamento é energia, né? Tudo é energia. Então, se é uma energia e que ela se expande, ela perpassa o universo, ela está contribuindo, quer ou não, com a criação, né? Uma criação do quê? De acordo com como for o pensamento, como já dissemos, né? Positivo ou negativo. Tudo cria, tudo vai fazer parte desse universo que é pura energia. Então, os pensamentos e imaginações também são energia. Obrigado, Ceci. Então, isso, né, Fabiana? Legal, bacana que você coloca. Então, nós precisamos ter propósitos muito claros, muito definidos, conscientemente, para que ele se estabeleça no subconsciente, né? Então, um propósito de ter uma boa relação familiar com a esposa, com o marido, com os filhos, né? Eu preciso ter isso muito claro na mente, né? Consciente, primeiramente, para que se estabeleça também no subconsciente. E o subconsciente, então, facilite esse propósito ser alcançado, porque aí ele vai mover céus e terras para que esse propósito se materialize, né? Então, todo um desejo, um planejamento para que esse propósito de uma família harmônica, de felicidade, alegria, como falou a Fabiana aí, seja de fato vivenciado, né, no nosso dia a dia. E vejo que esse propósito de relacionamento familiar, né, casamento, é um propósito que nós já fazemos lá quando noivamos e quando juramos no altar, né? Fidelidade, enfim, viver essa relação é um propósito matrimonial que fazemos, não é? Mas muitas vezes esse propósito fica falho, manca, não se concretiza, não se materializa verdadeiramente, porque faltou alguma estrutura melhor para esse propósito, não é? Então, todo propósito precisa ter uma estrutura própria para poder, de fato, ser alcançado, não é? Exato. Não é verdade, Fabiana? Sim, e o processo terapêutico ajuda justamente nisso, né, professor? A identificar o que está atrapalhando. Por que, se eu casei, eu imaginei ser feliz, e por que deu tudo errado? Dá tudo errado no casamento, e chega até, muitas vezes, a separação, brigas, confusão. Por quê? Né? Então, a gente precisa identificar o que tem ali programado que faz com que a pessoa não consiga atingir o seu propósito. Exatamente. Porque, assim, nesse caso particular, no propósito de uma relação harmônica e tal, de felicidade, sucesso e tudo mais, implica em pessoas, né? Eu pessoalmente não faço terapia de casal. Nós, para a psicologia, não fazemos terapia de casal, porque o problema não está no casal. É no indivíduo. Está no indivíduo.
na pessoa, homem ou mulher, que compõe esse relacionamento, né? E se a mulher tem suas dificuldades em relação ao marido, o marido em relação à mulher, né, casamento e tudo mais, tem que ajustar essas peças, então uma por sua vez, para que depois o conjunto então funcione, né? Exatamente. Então, para que o propósito seja alcançado. O ideal é os dois fazerem, né? Em cada um individual. Sim, exatamente, porque normalmente os dois têm alguma coisa que tendem a dificultar o relacionamento, o propósito do relacionamento, de ambas as partes, porque semelhantes se atraem. Com imagens negativas de casamento, de família, etc., em geral, duas pessoas semelhantes, com problemas semelhantes, se atraem, né? Então, as duas, em princípio, precisam de um aperfeiçoamento enquanto indivíduos, né? Para que esse propósito seja alcançado. Então, veja como que é fundamental nós sabermos como as coisas funcionam, como funciona a mente, onde é que tem que estabelecer esse propósito para alcançá-lo. Você não fica no esforço, calma, relaxa, conta até 10, vamos tentar de novo, e não mexe na causa do problema, e dificulta o propósito. Aí resolve por um tempo, né? Ameniza um tempo, mas daqui a pouco volta a raiz de novo. Exato, porque fica trabalhando no campo do consciente, onde que o problema está no subconsciente, tá? Se nós não atingirmos o problema no subconsciente, vai ser sempre por esforço, calma, relaxa, e é muito difícil, muito pesado, tá? Porque na luta do consciente contra o subconsciente sempre vai vencer. Ou vai te dar uma canseira tremenda para você poder conviver, né, com aquela situação, tá? Então precisa justamente... Aquela vida pesada, né, professor? A gente vai carregando, parece que está com o freio de mão puxado, e vai, e tudo, às vezes a gente consegue, mas é tudo muito penoso, tudo não precisa, né? A gente pode se livrar disso. Sim, porque temos que estabelecer no subconsciente padrões, programações subconsciente, para que daí sim, então, consciente e subconsciente alinhados, aí simplesmente a vida... Vai, só flui. Só flui, porque os dois estão indo por uma mesma direção. Não um para o norte e outro para o sul. Essa divisão interna, né, quando é conflito, angústia, ansiedade, dificuldade, tá, porque internamente é uma divisão. Né? Então, essa divisão interna que precisa ser alinhada. Alinhada, né? Perfeito? Então, isso em relação à família, casamento, então, tem esse propósito muito claro, muito definido para podermos viver relações assim verdadeiramente que valham a pena, né? E eu vejo que uma das grandes realizações humanas está nas relações interpessoais, familiares, né? No social, no trabalho, na escola, né? No esporte. Então, e uma das piores coisas da vida do ser humano é ter relações difíceis, porque nós vivemos em relação. Só em relação ao outro é que nós conseguimos nos realizar enquanto pessoas, ser humano, na convivência. Se nós estamos juntos fisicamente, mas mentalmente estraçalhados, é uma vida... Não adianta, é muito ruim. É sofrível, né? Pode levar a doença, enfim, tudo mais, né? Então, esse é um exemplo de propósito. Temos que ter muita clareza em como, então, usar da mente para poder alcançar o propósito de uma boa relação, uma boa família e tal, né? E assim, extensivo para a sociedade, no trabalho, tá? E tudo mais, nas comunidades, igreja, enfim, né? Essa convivência harmoniosa, né? Que ela depende de como é que estamos estruturados subconscientemente, não é? Isso também é em relação àquilo que é mais individual, né? Qual é o meu propósito em relação à atividade, né, profissional? É um dos campos que preocupa muita gente. É normal que preocupe, porque é a questão de sobrevivência, não é? Então, ter um propósito profissional, de exercer uma atividade que nos realize, que nos faça bem, como a Fabiana explicou há pouco na sua história, né? Como, demorou tanto para chegar nessa... E muitas vezes o propósito surge de uma dor, né? Uma dor resolvida, né? Essa dor, ela aponta para o propósito. Então, o que foi bom e o que eu consegui superar e me fez muito bem foi nisso que eu encontrei meu propósito. Coincidentemente, foi na parapsicologia, mas poderia ter sido outro caminho.
Então, a dor ajudou, né? A cura da minha dor ajudou a eu encontrar o meu propósito, porque tudo ficou muito claro para mim depois que eu me equilibrei internamente. Então, é porque você deu ouvidos ao problema, você deu ouvidos à crise, à situação, né? Porque toda crise ela tem uma proposta, um propósito, justamente, de mudança. Né? Sim. A crise não vem para acabar com a gente, para destruir a gente. Ela vai para propor, ei, Fabiana, ei, fulano, Beltrano, né? Veja, é um pedido de socorro, aí. Né? É um pedido de socorro. É um pedido de socorro, no fundo. Né? Foi o que aconteceu comigo. Isso. Então, a gente não interpretar o que essa crise quer me dizer, né? Eu vou de crise em crise, quem sabe até ficar doente e morrer cedo, né? Porque não dei ouvido ao problema. Eu apenas sofri. Às vezes tomei uma medicação e tal, que vai trabalhar o efeito, só às vezes, né? Então eu preciso entender o que isso quer me dizer. O que eu tenho que aprender com isso. Aí eu faço da crise uma oportunidade, não mais um problema. Exatamente. Sim, e também a gente passando com esse autoconhecimento e com esse propósito bem definido também, a gente consegue levar uma vida mais leve justamente por observar as coisas que dão errado. Por que deu errado? Porque estava querendo conquistar algo, lutar por algo e não deu certo. Em outros momentos a gente se desespera e lá atrás eu já dizia, não tenho sorte, comigo dá tudo errado, porque eu não mereço mesmo. Então esse era o meu discurso e cada vez dava mais errado, porque eu alimentava essa programação que eu já tinha. Hoje não, hoje se deu errado é porque tem alguma coisa ali que não era para mim. Não é o momento, ou a situação tem outra coisa melhor mais na frente, porque eu estou programada para atingir o meu objetivo. Então, se teve algo no caminho que não é para ser, não vai ser, porque senão eu não vou conseguir atingir aquilo que eu quero. Então, fica mais leve, a vida fica mais leve. Justamente. É isso que ele coloca, Fabiana, é muito importante, porque antes você adubava o negativo. Não dá certo, tudo dá errado comigo, você estava no teu jardim mental, você fortalecia o dar errado. Exatamente. Não se encaminhar. Porque é isso que você potencializava. Droga, essa vida, eu não consigo, dá tudo errado comigo, eu não tenho sorte. Quer dizer, você estava adubando muitas pessoas, como eu também já fiz, né? Sem saber disso. Né? Sim. Ficava nessa lamúria tremenda. Né? E aí fortalece o negativo. Estou potencializando isso. Cada vez que eu reclamo, que eu xingo e me ponho para baixo, eu me diminuo, etc., eu estou adubando o espírito na minha vida. Bem... Sofrimento. Então, gente, atentem para o que se pensa, se imagina, o que vem, o que eu faço com o que vem e tal, tendo em vista os nossos propósitos. Né? Então, quando temos propósitos muito claros, muito definidos, onde queremos chegar, e sabemos como usar nossos potenciais mentais, nosso autoconhecimento, nosso funcionamento da mente, tudo fica muito mais fácil. Nada mais é problema. Tudo é oportunidade. Tudo é oportunidade. E se algo for, de fato, uma situação intransponível, não tem solução, não tem jeito, solucionado está. Põe de lado. Vai para frente, né? Depois, quem sabe, é oportuno resolver aquela questão, né? Mas quantas pessoas ficam, às vezes, como vítima, né? Isso é comigo mesmo, não dá certo, dá tudo errado e tal, quer dizer, vitimismo ou colocar a culpa ainda em outras pessoas, né? Exatamente. Nesse relacionamento, porque o meu marido, né, não sabe conversar, não sabe falar, e aí joga a culpa no outro, é mais fácil. Né? Exato. Como se o problema sempre fosse o outro. Né? Sempre fosse o outro. Não é que às vezes o outro não seja problema também, mas como eu lido com o outro. Né? Então, à medida que nós conhecemos, né? À medida que nós sabemos como funciona a mente, sabemos que nós somos seres falíveis, gente. Nós todos somos falíveis, ninguém é perfeito. Isso é próprio do ser humano. Né? Então, se eu estou falível, às vezes eu piso na bola, né? Outro da mesma forma. E quando eu faço algo que não foi legal, quanto eu gostaria que a pessoa me entendesse, me compreendesse, me desculpasse até às vezes, né? Então, como é que eu vou então julgar o outro se eu também tenho um telhado de vidro? Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Né?
Então, para os nossos propósitos de relacionamento e tudo mais, entender o ser humano nessa condição de ser, e como nós, é fantástico, é um ser maravilhoso, incrível, cheio de valores, virtudes e qualidades. Mas que, como nós, tem algumas limitações normais. Então, eu começo a separar a pessoa do ato atrapalhado. Não julgo mais a pessoa pelo ato. O ato é de consequência do ser humano, que é família. Tá? Então, tudo fica muito mais fácil de atingir os propósitos quando eu lido melhor com os obstáculos dos propósitos, não é verdade? Não é? Isso aí. Então, sendo assim, a vida se torna muito mais interessante. Sempre vamos ter desafios, né? Sempre. Propósito, né? Mas eu tenho agora capacidades, conhecimentos, oportunidade de atingir com muito mais facilidade meus propósitos, não é? Então, assim como eu também, quando eu me encontrei lá 30 anos atrás com a parapsicologia, nossa senhora, né? Descortinou um novo mundo na minha vida e foi transformando-se, né? Fiz coisas que me acharam até meio que louco, né? Larguei tudo, né? Joguei para lá e tal, e caí de cabeça na parapsicologia, sendo que não tinha nenhuma experiência, nós éramos os primeiros parapsicólogos e tal. Mas eu tinha uma clareza de propósito. Cara, eu quero ajudar as pessoas, eu quero ser útil de alguma maneira, né? Quero exercer meu papel, minha missão, né? Em servindo o outro, né? Cuidar do ser humano, esse é o meu propósito. E a partir de cuidar de mim mesmo, primeiramente. E cuidar de si mesmo é cuidar, é autoconhecimento, saber quem somos, porque somos, né? O que fazer com o que fizer com a gente, né? Então, esse propósito de autotransformação também é um propósito que precisa ser permanente, né? Estamos sempre buscando dias melhores, né? E não tem nada muito, e não é nada muito, não sei se dá para ouvir, que eu tive que tirar o fone, dá para ouvir bem? Está ouvindo bem, sim. Tá. Tá ouvindo bem. E não tem nada muito extraordinário, né, professor? A gente não precisa inventar a roda, né? É algo simples, é que a gente precisa realmente se habituar, né? A se observar mais, a se amar mais, a se admirar, né? A buscar uma evolução, a se melhorar a cada dia. E não, eu acredito que não é nada assim tão difícil, né? É que a gente realmente precisa tomar o conhecimento, né? Esse autoconhecimento, se conhecer e se perceber. Eu acho que se perceber. O que torna um pouco mais difícil para muitas pessoas é a nossa estrutura, a nossa velha estrutura. Né? Se livrar, né? Do que está. Tem que desconstruir para construir. Então, às vezes, o desconstruir é o mais difícil. São padrões, às vezes, milenares, sabe? Costumes, hábitos e tal, cultura e tudo mais, que dificulta alcançar nossos propósitos, né? Queremos uma coisa, temos consciência que é por aqui, mas ainda o subconsciente está virado para o outro lado, né? A vida é dura, nasci para sofrer, a vida não é fácil não, né? Então, desde pequenos, né? Desde a vida intrauterina, né? Eu, por exemplo, por que eu tive dificuldade inicialmente de alcançar meus propósitos? Né? Porque o meu padrão mental, né, de profissional e tal, de sobrevivência, era um padrão de pequeno agricultor. Eu sou filho de agricultor, pequeno agricultor. Então, quando eu fui para a cidade, né, viver na cidade, empresa, etc., eu não encaixava na minha mente. Então, tinha formação, tinha boa índole, etc., tal, bons princípios, valores, como eu já falei, mas a coisa não deslanchava. Por quê? A parapsicologia foi muito clara. Diz, olha, o teu subconsciente está programado para, no máximo, ser pequeno agricultor. Como é que você vai ser gerente de empresa, microempresário, como eu vi até depois, como ser hoje um diretor de instituto e tal? Não cabia na minha cabeça, não entrava. Então, eu tinha que fazer toda uma mudança estrutural, novos propósitos, né? Os meus propósitos agora, não aquele que os pais me passaram, com as melhores das intenções, né? Nem sabia que estava passando isso. Sim. Né? Mas fizeram o melhor que podiam e sabiam, né? Exatamente. Né? E uma outra coisa maravilhosa, né, professor, que a gente passa a julgar menos as pessoas, né? E a compreender mais. Isso é maravilhoso. Eu era uma pessoa que sempre
julgava muito, Uhum. sabe? Chegava no ambiente e julgava. Até esses tempos fui aí, não participei de um evento de network, as pessoas tinham que conversar, se relacionar, e tinha uma, duas ali que ficavam só no celular, isoladas, quietas. Em outra época eu já ia julgar, né? Pô, a pessoa vem para um evento de relacionamento e fica encolhida num canto? Mas e por quê, né? Por que ela veio para um evento para se relacionar e não consegue se relacionar? E fica encolhida. Exatamente. Isso. Então a gente começa a ter um outro olhar sobre as pessoas. Exato. Então, em vez de julgar, no meu caso, né, ver o que dá para fazer para ajudar a pessoa a se beneficiar daquele momento. Sim. Né? Acolher, né, em vez de julgar. Acolher, exatamente, acolher, dar um toque, alguma coisa assim, tal. No final de contas, se veio porque veio para buscar alguma coisa, enfim. O jeito de fazer, né, muda quando você não julga, você compreende, né? Então, isso, de fato, é fantástico, porque nas relações, Fabiana, reforçando o que já dissemos, né, de fato, esse não julgar é primordial para boas relações, para um objetivo, um propósito de boas relações. Porque quando nós julgamos, automaticamente nós emitimos uma mensagem telepática para a pessoa que está sendo julgada. E ela vai, no automático do subconsciente dela, vai se defender. Né? Mesmo que não expresse, não verbalize algo, mas há uma energia aqui, opa, confronto aqui, estou sendo julgado. Logo a pessoa não se sente bem, né? E se for o caso de verbalizar alguma coisa, a pessoa, em vez de ficar, enfim, pensar no corpo dela, vai contra-atacar, se sentiu atacado. Né? Então, o não julgar faz parte também daquela comunicação não violenta, né? Você não joga perto, né? Você compreende a pessoa, não julga, e por consequência a pessoa recebe a mensagem de paz, de tranquilidade. Poxa, estou fazendo uma coisa que não devia estar fazendo, mas ninguém está me julgando, ninguém está me condenando. Cara. Não precisa se armar para se contra-atacar diante de uma ameaça por uma atitude que a outra pessoa teve em relação a ela. Exatamente. Então, tudo isso para os nossos propósitos, nos relacionamentos, na atividade profissional, etc., nas convivências todas, né? É fundamental essa questão de como nós agimos conosco mesmo. Também não me julgo, não me condeno, mas, claro, somos responsáveis das nossas atitudes, né? Sempre, nós somos responsáveis. Quer dizer que, está se dando no mundo porque ninguém mais é culpado, então eu vou pintar e bordar. Sim. Aí passa a ser culpado. Então, temos a responsabilidade de também não concordar com a atitude indesejável do outro, né? Mas não julgar, compreender. Isso tudo facilita tremendamente as relações e tudo fica mais agradável, gostoso, né? Então, ter um propósito de boa convivência, de boa vizinhança, né? Quem vive em prédios, eu hoje, infelizmente, não moro em prédio, não que, infelizmente, moro em prédio, não quer dizer isso, mas, digamos, o prédio, né, é uma grande oportunidade de relacionamento. No entanto, pessoas que se cruzam no próprio elevador, quase que diariamente. Eu fico, às vezes, um pouco indignado com os pessoal de academia. Cara, a gente se encontra toda semana, 2 vezes por semana, e tem gente que não vai querer cumprimentar, meio que vira olhar, né? Quer dizer, é estranho isso para mim hoje, né? Eu gosto de chegar e de cumprimentar, de abraçar, quando é o caso, né? Dentro do que é adequado e tal. E as pessoas não têm isto, né? Acho que é uma coisa, acho que o homem é perigoso para o outro, né? Sim. Esse propósito da boa convivência em todos os lugares, em todos os setores, né? É algo assim que faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Nós sempre estamos com pessoas, né? Então, qual é o nosso propósito de convivência com as pessoas, né? Então, mas como a Fabiana já comentou há pouco, né? Isso vem também por herança, né? Dificuldade de relacionamento, né? Então, famílias desestruturadas, briguentas e que discutem, às vezes até se agridem, é uma violência todos os dias e tal. Como é que saindo dessa família vai depois
com as outras pessoas ou com a própria futura família, ter um bom propósito. É desafiador, porque a base está toda complicada, né? E lembrando que o subconsciente executa aquilo que lá está informado, né? Sim. Então, esse é um ponto-chave para tudo, tá, pessoal? Que registros nós temos no nosso subconsciente? Para que a partir desse registro eu tenha facilidade de ter bons propósitos, né? E se ainda assim tiver dificuldade, mas eu sei como é que eu posso criar mais facilidade para ter bons propósitos, né? Então, na formação, na atividade profissional, né, no esporte, enfim, os propósitos, né, se fazem presente em todas as áreas da nossa vida, praticamente, né? Então, é muito importante ter essa clareza de como termos propósitos e como funciona a mente para atingir com mais facilidade nossos propósitos. Não é verdade, Fabiana? Sim. E para quem não tem, né, eu acho que ele aparece, né, quando existe uma coerência interna, né? Quando a gente está equilibrado internamente, o propósito ele vai surgindo com força, cada vez mais claro, né? A partir de si, né? De dentro. Não é fazer um propósito para que dê certo com os outros ou para os outros. Tem que dar certo primeiro comigo. Eu tenho que ser um bom propósito para mim mesmo, né? Estar comprometido comigo, em ter bons princípios, bons valores, compreensões, enfim, né? Porque quando nós estamos numa vivência e num modo de ser de paz, de harmonia, de tranquilidade, de amor, de felicidade e tal, eu imito isso, né? Eu imito isso. Então, tudo isso facilita os propósitos, né? De dentro para fora. Então, a parapsicologia científica tem muito esse propósito na formação de transformar o aluno. Não é assim, Fabiano? Consegue transformar. Exatamente. Eu lembro o primeiro dia de aula que você falou em sala. Vocês não vão sair desse curso da mesma maneira que vocês entraram. Sim. Não tem como. Não tem. E de fato, né? E olha que eu já tinha passado, né, por terapia, eu achava que eu já tinha uma vida transformada, mas o curso realmente ele trabalha muito. E o mais interessante é isso, né? Antes de a gente passar a atender as pessoas, a gente é trabalhado, né? Não posso passar a atender alguém se eu tô toda desequilibrada e cheia de questões para resolver. Então eu me resolvo primeiro, meu equilíbrio, e a partir daí eu passo a atender as pessoas. Exatamente. Acho que esse é o ponto alto do curso. Exatamente. Esse é um grande propósito da formação, né? De transformar o estudante. Tem muitos cursos, bons cursos, não estou aqui, né? Mas eu, por exemplo, entrei na psicologia, estudei 5 anos, muito estudo, muito aprendizado, muito conhecimento, mas eu saí depois de 5 anos como entrei, né? Se não fosse a parapsicologia, né? O curso em si, por quê? Não é porque o curso é ruim, é porque ele não tem esse propósito. Esse é um propósito de formar, né, terapeutas, etc. E tal, né? Ok, beleza. Mas não tem essa visão de, para poder cuidar dos outros, primeiro eu preciso cuidar melhor dessa pessoa que eu estou preparando para cuidar dos outros, né? Então, isso faz uma grande diferença. Nossa, total. E também esse propósito nosso de comprometimento com a teoria, né? Nós todos professores, umas 12 professores, Fabiana pode confirmar, são professores todos muito entregues, muito dedicados, né? Altamente qualificados. Então, porque todos têm esse entendimento de viver na prática, que teoriza, e ser esse instrumento de transformação do estudante, né? De fato, né? De bom grado, de coração, por amor e tal, e se esforça para ajudar o aluno que ele precisa ser ajudado e assim por diante. Então, esses propósitos transformam pessoas, né? Então, em tudo na vida temos que ter propósitos muito claros, muito definidos, no nível consciente e depois estabelecidos no subconsciente, né? Então, criar nosso jardim mental, o propósito, né?
que eu quero alcançar, né? E aí tudo fica simples e fácil, porque o subconsciente simplesmente materializa aquilo que está lá muito bem definido, muito claro, né? Veja a Fabiana, que andou anos, né, perseguindo esse propósito, né? Estava lá, né? Estava lá. Latente. Então, até que um dia o subconsciente materializa. Ó, chegou a tua vez, né? Vai, faz o que quer ter o propósito, né? Cuidar de pessoas, deixar de fazer uma atividade ou outra, não que isso fosse ruim, né? Te deu sobrevivência e tudo mais, né? Sim. Mas naquele propósito, né? Mais vibração, de realização especialmente, né? De encontrar-se enquanto pessoa, né? Isso, às vezes, por um tempo latente, né? Eu tenho uma afirmação desde jovem que eu dizia assim, nem sabia por que eu dizia, né? Mas também não era por acaso. Eu dizia muitas vezes assim, eu não nasci para ficar pequeno. Eu dizia isso, eu não nasci para ficar pequeno. Cresceu. Até fisicamente, eu sou o maior de todos. Cresceu bastante. Também fisicamente, né? Dos 12 irmãos que nós somos, eu sou o maior deles todos, né? Então, acho que teve até isso, né? A psicossomatização, a psicocinesia, melhor, e que materializa até no tamanho físico, porque eu dizia, eu não nasci para ficar pequeno. Demorou para começar a ficar maior no sentido profissional, financeiro por consequência, né? Então, mas o propósito estava lá, tinha uma busca, nasci para ser grande. Não quer dizer que eu sou, né? Eu sou grande naquilo que me propus, né? Me sinto muito bem, sou grande naquilo que eu faço hoje, que eu já fiz e faço, me realiza, então isso é ser grande, né? Ser necessário para os outros, ser importante para os outros, né? Para mim, para os outros e tudo mais. Então, tem esse propósito de utilidade, de servir. Tudo que fazemos é um servir, na verdade, não é? Se nós temos hoje uma roupa que usamos, é porque alguém nos serviu por esta roupa. Entrou a questão monetária, né, comercial, mas alguém fez esta blusa aqui para mim. Alguém me serviu para poder estar vestido, agasalhado e quentinho aqui, né? Então, sempre é um servir. Porque quando temos essa visão como um propósito também servir, o fazemos com leveza, com alegria, né? E com muita agradabilidade para quem eu sirvo. Não é? Eu não sirvo de qualquer jeito. Assim como eu não quero ser servido de qualquer jeito, eu também sirvo bem os outros. Então, esse é outro propósito que eu considero muito importante. O propósito de servir na vida fora. Muito bem, gente querida. Então, Fabiana, acho que era isso que nós queríamos estar passando, né, Fabiana? Tem alguma coisa mais para acrescentar aí? Não, eu acho que, para finalizar, eu só diria que o propósito é aquilo que faz a vida valer a pena, né? A gente acordar de manhã, ter um motivo, né, para levantar da cama e viver um dia bom, um dia feliz. Eu acho que esse é o propósito. Exatamente, muito bem. Então, é isso daí. Ok, então eu quero convidar vocês para um workshop dia 9 e 11 de junho agora, é uma quarta e uma quinta, terça e quinta, à noite, às 20 horas. Eu e a Anivaldo estaremos fazendo um workshop que é Entenda sua mente e transforme a sua vida, né? Tem a ver com o propósito também, né? Entenda sua mente e transforme a sua vida. Então, vão ser 2 noites, das 8 às 21h30, das 20 às 21h30. Então, dia 9 e 11 de junho, né? Eu queria convidar vocês, que sejam presentes todos, né? Um valor muito simbólico, né? R$47. E, além de vocês, convide também outras pessoas, nos ajudem a formar uma boa turma, porque isso também tem por visão mais para frente, por propósito também mais para frente, de formar a turma nova de agosto, não é? Então, tudo isso sempre tem também esse propósito maior do Instituto, que é formar novas turmas de estudantes de parapsicologia. Espero começar uma turma maravilhosa, número
muito bom de estudantes para o atual momento que estamos vivendo. E cremos que em agosto também estaremos formando uma outra turma maravilhosa. Mas contamos muito com a participação de vocês. Então, já no workshop agora, 9 e 11 de junho, e daí, então, em seguida, a formação, pós-graduação em parapsicologia clínica sistêmica. Tá bom, gente querida, eu quero agradecer muito a Fabiana, obrigado por estar aqui dividindo comigo tuas sábias participações, é muito legal, uma pessoa muito competente. Aqui Obrigada a você. Quem aqui de Curitiba precisa de uma boa profissional, pode ligar aí para a Fabiana, porque ela é muito boa, enquanto aluna, e eu sei que agora, enquanto também profissional, com excelente resultado. Parabéns, Fabiana. Obrigada, professor. Tive um bom orientador, né? Diga-se de passagem. O professor Wilson, um grande orientador. Eu que agradeço, professor, o convite. Foi um papo muito gostoso e a gente sempre aprende alguma coisa, né? Sempre. Então, estou muito feliz. Muito obrigada mesmo. Okay. Obrigada a todos que participaram também. Legal. Obrigadão. Beijo no coração, né? Até a próxima. Enquanto da felicidade que ela existe, está ao nosso alcance, tá bom? Obrigado. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.